sempre um olho no futuro, de dizer: na época do meu avô, várias pessoas morreram. O nível dos rios está subindo de novo. Vou tratar de fazer um barco. Ele não precisa de uma ordem de Deus para colocar um casal ou 7 exemplares disso ou daquilo a bordo. Basta olhar para a sua própria fazenda ou seu sítio e se dizer: se eu embarcar minha família, eu mesmo, e conseguir embarcar o maior número de animais da minha fazenda, essa inundação vai acabar baixando. Poderemos achar terra seca e depois recomeçar a vida. Pode ter sido apenas um ato de prudência, em vez de inspiração divina. O capítulo 7 do livro do Gênesis dá uma ideia da magnitude do desastre. O versículo 11 diz que as fontes das grandes profundezas jorraram, as janelas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Todos pensaram que fosse a destruição do mundo todo, mas cá para nós, o mundo todo quer dizer os países que eles conheciam. De acordo com Gênesis, a água cobriu tudo na terra, subindo mais de 15 côvados, ou 8 metros, acima das montanhas. É muita água. É água demais. O volume de água que teria sido necessário para cobrir a terra toda, inclusive as montanhas mais altas, seria equivalente ao dobro do tamanho dos nossos oceanos. De onde essa água veio e para onde é que ela foi? Já que são questões impossíveis de responder, devemos concluir que o grande dilúvio é apenas um mito? Não exatamente. Não foi um dilúvio global, mas sim uma inundação local. Em algum ponto entre o rio Eufrates e o rio Tigre, no Irã. Um país que representou um importante papel na Bíblia. Então, teoricamente, foi lá que o famoso desastre aconteceu. Ele foi percebido como um evento global, mas, na verdade, ele foi bem regional em sua magnitude. Durante escavações arqueológicas no sul do Iraque, nos anos 1920, os cientistas encontraram camadas alternadas de calcário e sedimento arenoso no leito rochoso. E concluíram que a região deve ter sido sede de vários períodos de uma imensa inundação. As provas dessas histórias de inundação têm por origem a Mesopotâmia, com seus 2 rios. Há ali uma terra plana, uma planície inundável, situada entre os 2 rios. Se algo contrariar o equilíbrio natural e a meteorologia por um breve instante, com certeza a planície toda vai inundar e os habitantes vão morrer. É de se admirar, então, que as mais antigas versões do mito do dilúvio têm origem nessa mesma região? Teria havido uma inundação ao longo de 2 grandes rios, o Tigre e o Eufrates, que têm nascentes diferentes. O Tigre nasce na Armênia, no leste, e a nascente do Eufrates fica na Síria. Eles quase se unem no sul da Mesopotâmia. E dependendo da quantidade de neve que caía em determinado ano, juntamente com as chuvas sazonais, eles podem facilmente ter passado por alguma grave inundação. Ao sul do que hoje é o Iraque, ficava uma das maiores cidades mesopotâmicas, a cidade de Ur. Dizem que Abraão era de Ur, dos caldeus. A cidade ficava perto da junção do Tigre e do Eufrates, um fato que foi descoberto pelo britânico Sir Leonard Woolley. Em determinado momento, ele pesquisou a região lá no século XVIII a.C. e nada foi encontrado, só areia, e declarou: é estranho, já que era uma importante cidade, devíamos encontrar vestígios datando do 3º milênio, entre 2000 e 3000 a.C., ou mais, cerca de 4000 a.C. Então foi uma grande surpresa. Ele voltou para Londres e refletiu sobre o que tinha encontrado. E decidiu: vou voltar lá, talvez tenha acontecido alguma inundação. Ele começou a escavar e, como era de se esperar, descobriu que houvera uma enorme inundação por volta de 2000 a.C. Ele achou perto de 10 metros de depósitos de argila. Essa inundação, talvez a mais trágica da época, sem dúvida contribuiu para o mito do grande dilúvio do livro do Gênesis. Mas se essas teorias ajudam a reduzir o dilúvio bíblico a proporções mais realistas, então por que ainda há um desejo tão forte de continuar a pesquisar o Monte Ararat em busca de restos improváveis da Arca de Noé?
busca do tesouro sagrado. A maioria das expedições ao Ararat foram organizadas e financiadas por grupos ou indivíduos que são fundamentalistas em suas crenças. Para eles, questionar a interpretação literal da Bíblia é praticamente um crime contra Deus. O debate é muito mais uma questão de fé do que de ciência. A descoberta dos restos da Arca de Noé no Monte Ararat provaria a veracidade da história contada no Gênesis e seria uma grande vitória da religião sobre a ciência, dois dogmas que costumam ser irreconciliáveis. Sendo verdade que a Arca de Noé, se é que ela existiu, pode ser encontrada no topo do Monte Ararat, então como fica a Arca de Pedra de Durupinar? Ao chegar no sítio de Durupinar, fiquei chocado com o grau de isolamento. O local é no meio do nada. Apenas um pequeno imóvel num espinhaço, que também é centro turístico e museu, identifica o sítio. Quando cheguei, fui recepcionado por Hassan Baba, um senhor natural da vila vizinha de Uzengili. Vamos dizer que ele é o guardião da arca. Desde os anos 60, ele já viu muitos aventureiros virem explorar e estudar essa estranha formação rochosa. A Arca de Durupinar se encontra numa depressão geológica. À primeira vista, é fácil visualizar o formato de um barco. Não surpreende que, em 1987, o governo da Turquia denominou essa região de Parque Nacional da Arca de Noé. Essa estranha formação está localizada perto da fronteira com a Armênia, a poucos quilômetros do mítico Monte Ararat. A média de altitude na região é 1.900 metros acima do nível do mar, o que é muito mais baixo do que a altitude do cume do Monte Ararat, ou seja, 5.165 metros. O tamanho da depressão corresponde mais ou menos ao tamanho da arca, segundo a descrição no Gênesis. Mais algumas especulações. Na região de Akaila, a poucos quilômetros do sítio de Durupinar, os pesquisadores encontraram pedras enormes de aparência curiosamente similar às âncoras usadas antigamente pelos navegadores. A ciência, pelo que eu sei, homens de ciência fizeram pesquisas nessas âncoras de pedras. Eles documentaram o assunto pesquisado e não terminaram as pesquisas. Não, ainda não. Eles têm scanners, têm todo o material, mas com as novas tecnologias surgindo, são necessárias novas pesquisas, novos scans e outras escavações também são necessárias. E agora há novas empresas e novas universidades que colaboram entre si. E uma dessas empresas, a Anchor Stone International, trabalha nesse sítio com diferentes empresas e universidades e tentam obter a permissão do governo para executar esse trabalho. A maioria dessas pedras estão agora cheias de cruzes. Nas âncoras de pedra, é verdade que há cruzes. Mas posso dizer que, ao mesmo tempo, essas pedras estão sendo usadas como lápides. Na época em que os armênios viviam nessa região, por exemplo, eles viam uma pedra com um bom formato e usavam como lápide. Se você disser que essas pessoas, os cristãos ortodoxos, estavam deixando lá pedras sagradas, eles substituíam as pedras e também faziam cruzes nelas. Ou como eles não sabiam, quando viam, já estavam usando as pedras como lápides para os seus túmulos. E, além disso, se você olhar bem, as cruzes nessas pedras, elas não são do mesmo tipo daquelas feitas pelos armênios em seus cemitérios e em seus túmulos. Em muitas dessas pedras, você pode ver orifícios que acredita-se foram usados para amarrá-las aos navios. Em busca do tesouro sagrado. Tesouro sagrado. Âncoras de pedra no meio do deserto, a poucos quilômetros do Monte Ararat e a Arca de Durupinar,
Combustível perfeito para a imaginação de aventureiros em busca da arca perdida. Se essas pedras são realmente âncoras, poderiam ter sido usadas pelo patriarca Noé para prender sua arca? Análises minerais provaram que essas pedras são de uma rocha que é nativa da região do Ararat. É diferente. É algo totalmente diferente. Eu estive em vários outros cemitérios para tentar encontrar pedras esculpidas da mesma maneira. As lápides são menores e as cruzes são completamente diferentes. Eu explorei a região toda, achando que poderia encontrar uma rocha com um buraco parecido. Mas não achei nada. E esse é o único exemplo desse tipo de pedra nesta aldeia. Quanto à arca de Durupinar, as amostras rochosas recolhidas em 87 e 88 provaram que o formato não é de um barco petrificado de 2000 anos, mas sim de uma formação geológica incomum, cujas características podem ser vistas em outros pontos da região. Uma aberração da natureza criada por um enorme deslizamento de terra ao longo de ravinas muito íngremes. Se você e eu explorarmos as bordas deste platô, vamos acabar descobrindo estranhas formações de rochas salinas que uma testemunha menos imaginativa poderia confundir com um ser humano. Há todo tipo de círculo de pedras na Grã-Bretanha, na Europa, e certas lendas associadas a isso os chamam de os caçadores. Como eles teriam ousado ir caçar no sábado, o Senhor os teria prontamente transformado em pedras. Assim, quando descobrimos uma formação rochosa incomum, que se assemelhe vagamente à forma tradicional da Arca de Noé, somos inclinados a dizer: sim, é a arca, achando que Deus, em sua sabedoria, a transformou em pedra a fim de preservá-la para que pudéssemos vê-la e crer. Para historiadores e arqueólogos, a história de Noé e de sua arca não passa de uma alegoria que combina tradição oral, religião e fato histórico. Se ficarmos presos apenas aos registros escritos da história humana, então sobre 3/4 do tempo não há nada a dizer, ou praticamente nada. Espólios físicos da história têm revelado o resto da nossa história. Portanto, sabendo como ler a informação numa cuia arqueológica, sabendo como ler uma cerâmica, sabendo como ler a arquitetura, seja doméstica, civil, racial ou outra, é o nosso jeito, na maioria das vezes, de reconstruir a história daquelas épocas. A busca pelos restos da Arca de Noé é muito mais do que apenas uma ideia maluca de aventureiros. Minhas crenças teológicas me proíbem de imaginar um Deus que Jesus descreveu como um Deus de amor, que diria de modo puramente arbitrário: cansei-me dessa gente e de seus pecados, vou afogar todos. O Deus no qual eu acredito não teria dito isso. Para o homem comum, a busca pela arca é um épico que se equipara às aventuras de Indiana Jones, uma busca na qual os heróis e os vilões se perdem entre o mito e a realidade. O que é bonito, claro, na história da arca, é quando o arco-íris aparece. O arco-íris sempre foi um símbolo de calmaria, paz, prosperidade e coisas desse tipo, que voltam após uma tempestade ou uma crise. É mais ou menos por aí, então. Esse arco no céu informa que não haverá outro acesso de chuva torrencial forte o suficiente para varrer a humanidade da face da terra. Uma aventura na qual o valor da diversão e do sonho é mais importante do que a verdade. Como o escritor russo Alexander Pushkin disse certa vez: é melhor ouvir uma empolgante mentira do que a triste e enfadonha verdade. Embora essa ideia jamais tenha elucidado quaisquer mistérios, ela tem dado luz a muitos deles.